Fala, cambada do céu! Olha, nós de novo aqui! Caraca, depois de sei lá quantos meses. Cara, eu acho que as últimas vezes que a gente gravou foi em agosto, cara, porque foi o último mês que eu fiquei lá e você tava de férias também. Foi o Slipknot, o Volbeat e teve mais uma ou duas coisas que você gravou junto. Um single do Korn, e aí depois a gente não conseguiu mais. Marcos Roberto aqui de volta! Olha só! Era uma coisa que acho que a gente nunca tinha pensado em fazer. Como muitas pessoas nunca tinham pensado em fazer isso. Vocês vão ver não só Marcos, mas vocês vão ver muita gente aí aparecendo nesse formato agora, porque a internet está fazendo isso. Por que não a gente não aproveitar e ter mais conteúdo para o Musicalize? E até, como eu disse já em vídeos recentes aí de blog, isso aí me ajuda pra caramba a poder fazer reagindos, fazer reviews de álbum, porque vai ter sempre material agora no canal. E quem sabe não vai ter agora uns reviews aí com o Marcos aí nesse formato. Quem sabe? Então, olha só, hoje vamos comentar sobre a notícia. Já saiu tem algum tempinho, mas ainda é muito pertinente porque tá muito longe de acontecer essa volta, né? Que foi especialista de saúde diz que shows e festivais deverão somente retornar em outubro de 2021. Pelo amor de Deus. Marcos. Cara, 21 é assustador. Eu acho que todo mundo, assim, meio bolado da vida, porque vários shows foram adiados, vários ingressos comprados estão sendo devolvidos. Uhum. E eu tenho pra mim também que a galera, pra não entrar em pânico, pra não colocar as pessoas em pânico, vão sempre dando prazos próximos. Eu acredito que faz sentido, sabe? Se você disser para as pessoas que as coisas só vão voltar em 2021, as pessoas vão entrar em desespero. Eu concordo. Então, assim, um show que era para ser agora em maio, por exemplo, que a gente ia, era o Thundercat. Acho que ia ser em maio. O Camelot também, que eu sou fã pra caramba, ia ser em maio. E aí foi adiado para setembro. Mas é aquela coisa, né? Setembro. Aí quando chega lá em setembro, não, vamos para novembro. E aí, isso vai mantendo as pessoas animadas. Essa realidade aí de 2021, eu acho que vai bater na nossa porta. As coisas não estão muito bem controladas aqui no Brasil ainda. Aparentemente parecia que tava, né? Exatamente. Só que aí resolveu dar louca. Primeiro, de nego achar que só porque tava controlado já tava resolvido, que é o que normalmente o brasileiro gosta de fazer, né? Vamos pular as etapas. E, ao mesmo tempo, pelos outros lados, que todo mundo querendo simplesmente achar que... Óbvio que você fica em casa, a gente sabe, ninguém é boçal disso, em todos os lados possíveis, que vai causar um problema nisso. Só que, ao mesmo tempo, que as pessoas não botam na consciência e continuam não se baseando na ciência e na história para poder levar isso para frente, todos os locais que fecharam primeiramente, que se trancaram rapidamente, foram os que primeiro voltaram e que tiveram menos problemas de dinheiro, economia e por aí vai. Vamos colocar um exemplo recente, saiu a notícia agora, que a gente está gravando, o Paraguai, 9 mortos. Não dá para comprar 9 mortos com 5 mil do Brasil, tá ligado? Ou muito mais. Então, tipo, o que eu quero falar é que assim, foi uma quantidade que os caras conseguiram se controlar absurdamente, conseguiram fechar tudo e já vai voltar, já estão vendo as medidas para começar a voltar, porque eles podem, porque eles fizeram as coisas certas. Então, realmente, para qualquer ocasião, local do mundo, sem ser no Brasil ou não, você botando a cada 15 dias, vamos ficar mais 20 dias fechados, mais 15 dias, você vai fazendo com que, primeiro, a população vai ter sempre aquela, não, dá para segurar mais um pouquinho, dá para segurar, é só esse tanto quantidade de tempo. À medida que as pessoas vão se acostumando em ficar em casa, cada prazo que você vai dando, não que seja mais fácil, até porque é mais difícil, né? Porque você já está há muito tempo em casa. Mas só que como você já está acostumado e você está vendo a situação comer solta, a pessoa vai ficar, vai entender. Uma coisa que eu ia falar é que a gente vai ter que mudar alguns hábitos. Isso também vai ter um impacto na questão do retorno dos shows, a meu ver. Estava vendo algumas matérias sobre essas cidades que estão retornando, elas estão retornando com restrições do tipo, você não pode mais andar em determinados lugares sem máscara. Então, até nisso, eu imagino que se a gente quiser retornar para os shows, né? Eu vou apostar que vai acontecer o seguinte: nesse meio tempo, entre 2020 e 2021, a gente vai ter restrições de lotações, então acho que os shows vão começar a se restringir a locais menores
e mesmo sendo nos locais menores, não com a casa lotada, como a gente era acostumado, os grandes concertos, assim, os grandes festivais, a gente vai ter que adiar mesmo por algum tempo. Inclusive, isso é bom ressaltar aqui. Eu nem falei o nome do especialista, quem foi que falou esse negócio foi o Zeke Emanuel, que ele é especialista de saúde mesmo, ele é tipo o Átila, né? Acho que numa mesa redonda no New York Times que ele falou isso, que ele acha assim, reuniões maiores, conferências, concertos, eventos esportivos, quando as pessoas dizem que vão reagendar essa conferência ou evento de formatura para outubro de 2020, eu não tenho ideia de como elas acham que essa possibilidade é plausível. Eu acho que essas coisas serão as últimas a voltar. E isso é verdade, vão ser as últimas mesmo. Jogo de futebol e por aí vai. Realisticamente, nós estamos falando de outono de 2021 no mínimo. Lembrando que outono é lá para os Estados Unidos. Longe pra caramba, gente. Longe pra caramba. Mas quando a gente começou a ver a merda ficar violenta no mundo inteiro, foi quando, primeiro, os grandes festivais e jogos de futebol começaram a não ter mais público e começaram a ser cancelados. O South by Southwest canceladíssimo, sem devolução de dinheiro, começou a dar um monte de pico, os caras não conseguiram, não sabiam como resolver aquilo. E o Coachella, para não ter esse problema da devolução de dinheiro e todas essas coisas, eles pegaram os 2 finais de semana e jogaram para outubro. Quando houve esse remanejamento, obrigado. Quando houve isso, eu achei na época já completamente irreal. Uma situação que você está pensando que alguns meses vai estar resolvido isso, total controle das pessoas ficarem em casa, você tem que ter controle de tudo que todo mundo está fazendo. Impossível, não vai acontecer. O Coachella em outubro não vai acontecer. Ou vai acontecer de um jeito muito diferente do que a gente está acostumado. Sei lá, só os caras fazendo show, talvez, eu não faço ideia. Já é transmitido normalmente via YouTube, mas ele é transmitido sendo que os caras ganhavam dinheiro do ingresso. Como é que vai fazer isso agora? A gente vai pagar uma cota? Foi até uma coisa que eu até pensei, uma das coisas para frente. Só que uma das soluções vai ser a gente ver shows na estrutura de show, mas a gente pagando um valor na internet para ver isso, eu não faço ideia. Eu não sei como é que vai ser uma coisa saída. dessa. Pouco antes de a gente fazer essa gravação, eu vi uma reportagem, e aí eu vou pesquisar de novo, porque passou na minha timeline, eu achei interessante, mas timeline é aquela loucura, sumiu. Sim, que exatamente. Teve um país que encontrou uma solução que era fazer o show no estilo drive-thru. Pô, você viu a mesma coisa que eu, cara. Foi na Dinamarca. Eu achei isso fantástico pelo fato de que, obviamente, que você vai precisar de um carro muito grande para fazer uma coisa dessa. Do mesmo jeito, vai ter que ser assim, vai ser o carro que vai sair, mas se a gente já não tá podendo ter reuniões de amigos nas próprias casas, vai ter que ser a mesma família ou um carro que é tipo, às vezes, um casal só ou um cara só. Você não vai poder ficar botando mais gente ali para poder estar dentro do carro. Dificilmente isso vai poder acontecer. 15 cabeças dentro do carro, igual a gente faz aqui com o Fusca. Exatamente. Não dá pra fazer um troço desse. Porque isso só vai piorar também as coisas ainda. Você não vai poder botar tanto carro, porque se você vê nas fotos que aparecem lá, os carros eles têm uma distância de um pro outro. Não é nem pelo vírus, né? Porque os carros, a maioria, estão com o vidro fechado. E eu nem sei como é que funciona isso do vidro. Será que o vidro pode ficar aberto? Porque o vidro fechado, será que ele vai pegar o som direito? É uma coisa meio estranha. Eu não sei se isso funciona. Mas é um local que você vê um monte de carro com uma certa distância, porque eles têm que sair também, manobrar, fazer um monte de coisa ali para poder encaixar, e o cara ali tocando. Mas foi uma solução, e é uma solução plausível pelo fato de que eu já vi 2 coisas a ver com isso. Eu ouvi falar que eu acho que foi em Fortaleza, abriram um shopping na época da Páscoa, mas só a parte do estacionamento, e as lojas, elas tinham quiosques para todo mundo com álcool gel, com máscara, e as pessoas passavam como se fosse um drive-thru para comprar algumas coisas. Perguntavam, o que você tem aí e tal. Que é uma solução também. Eu acho isso uma parada ok, para você não matar alguns negócios. Você consegue fazer as pessoas saírem de casa, porque mesmo dentro de carro, que é uma coisa que está acontecendo, tem muita gente que está pegando carro e dando volta em quarteirões para poder você ter a sensação de que você está saindo de casa. E aí tem uma nota que tem a ver com esse negócio meio drive-thru e meio esse negócio dos shows, que foi uma das primeiras coisas que falaram, que todo mundo falando, vai fechar um monte de coisa, vai acontecer um monte de merda e tal. Cara, uma coisa que era dada como morta voltou por causa desse tipo de evento, de situação que a gente tá passando. Emergência, é. Que é o drive-thru não, mas é o Cine Drive-ins. Nos Estados Unidos, os Cine Drive-ins, eles começaram a ter muitas lotações. É um jeito social que você pode ir, porque você pode, sei lá, botar o celular e vai ter um amigo com o carro do lado. Vocês podem ficar conversando um com o outro enquanto tá vendo o filme ali. E essas são maneiras que podem ser esses rearranjamentos que a gente pode ter para ter um show. Pensando quando eu falei da questão de o Coachella agora ser muito cedo, o Primavera Sound, ele falou que também vai ser em agosto.
na Espanha, eu acho impossível acontecer. Na Impossível. Espanha é muito difícil. Muito difícil. Tanto que o Glastonbury foi uma coisa muito doida. Eu não sei se você lembra disso. O Glastonbury, ele anunciou quando as coisas já estavam pegando fogo, um monte de coisa sendo cancelada, o line-up incrível pra caralho, Kendrick Lamar, a Taylor de headliner também. Cara, não deu 2 semanas, ele foi cancelado. Ia ser o Glastonbury número 50, de comemoração. O line-up era todo construído para isso. E eu não sei se ano que vem seria o mesmo line-up que esse. 2021, para os Estados Unidos, na situação que eles estão lá, e eles vão ser muito termômetro de muitas coisas que a gente vai ver, de cancelamentos de show, de evento, de cancelamento de filme, de mudança do status quo de muitas coisas. Os Estados Unidos vai ser um parâmetro. Sim, especialmente para o Brasil, porque da maneira como o governo lá tem lidado com a pandemia e a maneira como o governo aqui costuma imitar a forma como o governo lá lida com as coisas. Então, assim, muitas das coisas que acontecem nos Estados Unidos a gente pode tomar como parâmetro do que provavelmente pode vir a acontecer aqui no Brasil. Eu estava pensando também numa outra coisa, talvez os shows possam voltar a ser tipo como foi o show do Kamasi Washington aqui no Rio, que foi no Teatro Municipal. Então, assim, talvez a gente tenha que se acostumar, e os japoneses são muito bons nisso, em assistir shows sentados, sem lotação máxima, com espaço entre cadeiras, né? Vai ter que marcar também metade das cadeiras do Teatro Municipal, ou nesse tipo de local sentado desse jeito, porque a cadeira é tudo próximo uma da outra. Só que isso tem uma implicação que é muito problemática. O valor dos shows vão disparar. Então, de redução de público for a solução ideal para o retorno dos shows, pode se preparar para um disparo no valor dos ingressos. Isso que você está falando já ia disparar por um outro fator, cara. O quanto que o dólar já está subindo cada vez mais. Que, inclusive, eu não comentei, a gente não vai falar muito do Lollapalooza aqui, porque a gente vai fazer um programa só sobre se realmente seria viável o Lollapalooza no final do ano e quais seriam as implicações que teriam disso. Então, até lá, dá para você ter uma estimativa do que vai acontecer, de como vai acontecer. O ponto também, que a gente pensa, e que eu pensava para aquele Lollapalooza, o quanto na volta desses shows, se você mata metade dos locais, você não pode dar coisa máxima, sacou? A quantidade máxima de gente. Você não só vai ter que encarecer o show, porque realmente o que dá às vezes retorno é o local encher pra caramba, vai também ter muito consumo, ter um monte de coisa assim, dependendo de um show muito grande, um evento muito grande, como que vai ser o deslocamento para um local desse? E aí tem uma outra coisa que a gente não mencionou, que eu também tinha lido recentemente, mas a gente tem que pensar em quem vai consumir esses shows. Quem vai querer essa volta? Fizeram uma pesquisa, tipo uma enquete, né, com 4 mil e tantos americanos nos Estados Unidos. Pesquisa de opinião que você fala? Isso. E aí fizeram para saber o seguinte: qual era a expectativa dos americanos para um evento desse porte, de um show? Menos de 1/3 dos entrevistados realmente gostaria de voltar para show. Logo que isso ficasse mais tranquilo. O resto... Teve gente que falou que não voltaria mais para esse tipo de evento e que vai acontecer muito isso. Tem muita gente que vai ficar ressabiada pra caralho de voltar para essa parada. Vai. E muita gente só falou que voltaria para isso quando tivesse uma vacina. E aí, nisso, você pensa, tipo, até o fato de você entrar no restaurante, que é uma coisa muito mais simples, singela, aquilo vai ser diferente. As pessoas vão ficar com medo de entrar, de usufruir aquele ambiente. Imagina um local desse grande. Como que vai estar o transporte aéreo nesse período? Que não tem previsão. Porque é uma parada que, tipo, não só pode estar mais fechada que já está hoje em dia, ou muitas empresas podem ter ido pro caralho de verdade. E o valor da passagem vai ser um negócio escroto. Uma solução que eu acho validíssima são as lives que estão acontecendo. Estão dando uma pista pra gente do que pode vir a acontecer. Podem surgir canais de streaming exclusivos de música. Essa é uma aposta que eu acho que... Até porque tem que pensar numa coisa, cara, que isso é uma coisa que não entra muito... A gente vai fazer uma série de programas falando tudo isso que tá rodando, principalmente a música ao vivo, né? Cara, quantas bandas que elas podem literalmente terminar porque o ganha-pão delas era fazer show ao vivo. Então, qual o outro jeito que elas podem arrumar para elas conseguirem ganhar esse dinheiro? Porque a gente tem que pensar não só no cara que faz iluminação, que é uma série de pessoas que tá sem trabalho e vai ficar sem trabalho, faz iluminação, pessoas que fazem o som ao vivo, pessoas que os holds, né?
Sim. Até a gente que faz limpeza do local, cara, é muita gente, é muita coisa envolvida na parada, que você vai matando uma série de empregos, né? Uma outra solução, Peri, que eu estava pensando e que eu acho que pode ser adotada se os países, e aí eu não sei se o Brasil vai se enquadrar nisso, tomarem uma postura parecida com a da Coreia do Sul, de fazer muitos testes e impor muitas restrições para as pessoas. Estava vendo também uma matéria sobre a volta às aulas agora na China, as pessoas falando assim, nossa, como é assustador essa volta às aulas na China, porque as crianças estão tendo que voltar de máscara, elas fazem um teste de temperatura antes de sair de casa. Esse teste é feito por algum mecanismo que envia o resultado via internet para a escola. Chega lá na escola um resultado de que a criança está com a temperatura ok. Aí ela vai para a escola. Quando ela chega lá na porta da escola, ela faz outro teste que é comparado com o teste que ela fez antes dela sair de casa. É uma coisa meio... Tá ligado aquele filme que tinha uma prisão subterrânea? Eu esqueci o nome desse filme. A Fortaleza. A Fortaleza com... Caralho, o Christopher Lambert. É uma parada meio assim. Talvez esse tipo de prática seja necessário para que as pessoas possam frequentar determinados eventos. Cara, eu vou te falar, eu não acho talvez não. Eu acho que vai ser uma necessidade real. Enquanto a gente não tiver a vacina, a gente vai estar contando com as pessoas que foram contaminadas pelo Covid-19 e se recuperaram. E, teoricamente, por enquanto, até o momento, essas pessoas estão imunizadas. Então, de repente, você vai precisar apresentar algum atestado de uma imunização para você poder comprar o ingresso, para você poder entrar no lugar, fazer teste. Então, de repente, as empresas, sei lá, um ticket for fun da vida, vai organizar um show, dentro do valor do ingresso, ela vai incluir o valor que ela vai gastar fazendo o teste de cada pessoa que vai entrar naquele lugar. São soluções, assim, que podem vir a acontecer para que os shows sejam antecipados. Sabe qual é o problema também disso? Mas eu acho que o problema disso é que, tipo assim, eu entendo que um país como a Coreia, um país como a China, o Japão, muitos países asiáticos, né? Eu acho que eles têm uma mentalidade muito mais... aceitável para entender, por exemplo, eu estou doente, eu não posso para esse lugar. O brasileiro não tem isso. Eu acho que muita gente, do mesmo jeito que furam quarentena, do mesmo jeito que, tipo, cara, foda-se que eu vou e ninguém vai pegar e não vai dar em nada. É isso que as pessoas pensam. E agora você pensa num evento que dura 10 horas ou mais, assim, você acha que não vai aguentar ficar aquele tempo todo de máscara? E sendo que essas máscaras que a gente tá fazendo aqui, caseiramente, né? Essas máscaras, você tem que trocar elas já a cada 2 ou 3 horas. Você tem que estar com 3, 4 máscaras. E dependendo do nível de sujeira que você tiver, você pode estar se contaminando na troca. Cara, é muito complexo isso. É muito complexo. Aí, é o que eu falei. Vários países, não só a gente principalmente, mas vários países vão ter que entrar nesse esquema asiático de disciplina da higiene sanitária do contato, né? Mas isso, se você pensar numa parada, cara, essas práticas, inclusive, que a gente tinha em festivais ou em outros eventos grandes, eram práticas que, em certo ponto, algumas coisas, era meio medieval, cara. Era meio uma parada que, por isso que aconteceu essas pragas antigamente, tá ligado? Por isso que aconteceu. Lembra da história do festival de música, acho que era eletrônica, né? Que vazou o bagulho do banheiro? Teve um festival desse aí, que foi em São Paulo, um desses banheiros químicos vazou. E a galera achou que era lama, não era cocô. E aí, porra, vagabundo pulando na lama. Pá, cara, festival, né, cara? Todo mundo bêbado, cheio de doce. Pá! E aí, tipo, no dia seguinte foi uma porrada de gente parada no pronto-socorro, com desinteria. É bem medieval, mesmo. Desinteria é porque o maluco não só rolou, mas ele engoliu o cocô. Engoliu, a gente vai ter que mudar muita prática. Então, olha só, foi isso. Se for do programinha, se ficou grande é porque realmente é um debate. Eu tava com saudade de Marcos, de gravar a coisa aqui. Aperta aqui, aí. ó, aperta o virtual. É aqui, assim, ó. É assim, ó. Não, mas aqui pode, pô. Aqui pode, pô. Ah, aqui, pode crer. Atravessa a mão aqui, ó. Valeu, galera. Marcos vai vir mais aí, gravar mais coisas com a gente. Vai vir aí, não. Ele vai continuar na dele, mas vai aparecer mais... Isso. Respeitem a quarentena. Isso aí, galera. Você vê o que a gente tá fazendo. Marcos lá em Maricá, eu aqui no Rio, e cada um gravando na sua e tá show, fazendo conteúdo pra vocês. Vai rolar mais assim, com mais galera nova, inclusive, que vocês nunca viram aí. E os videozinhos reagindo, de álbum, de música, um monte de coisa vai rolar também. Até de outros jeitos aí pra poder... Marcos vir e trocar ideia também. Então, faltou Musicalize. Não se esqueça de comentar, de curtir, se inscrever no canal, esses bagulho todo, tá bom? Aquele beijo, aquele abraço. Aquele tchau. Eita, tava com saudade disso também. Foi.